Será que a gente está ensinando a programar errado por mais de 50 anos? E aí, galera, beleza? Tudo começou com uma treta no Twitter. Vocês sabem que o Twitter é o lugar da treta e tem muita treta dev lá no Twitter. E há uns dias o pessoal falou lá, né, que não existe lógica de programação. Então, é uma afirmação meio polêmica. E o que quer dizer isso, né? O pessoal está falando que não existe essa ideia de lógica de programação. Bom, vamos pensar um pouquinho, pessoal. O que é lógica? Então, a palavra lógica, ela tem uma raiz grega, né? Então, lógica vem de logos, tá? Que é uma palavra grega, que quer dizer palavra, que quer dizer sentido, que quer dizer verbo, ou seja, a razão de alguma coisa. Então, quando a gente fala de lógica, a gente está falando do estudo de algum assunto, em que a gente quer aprofundar naquele assunto de maneira geral para a gente chegar na essência daquele assunto. Então, por exemplo, todas as palavras que terminam com logia têm a mesma raiz de lógica, certo? Porque vem do logos. Então, biologia é o estudo da bio, que é a vida, certo? Então, biologia é o estudo da vida. Então, lógica de programação é o quê? É o estudo da programação, que é você, o quê? Chegar nos fundamentos essenciais da programação. E é isso que a gente faz numa disciplina de lógica de programação. Esse nome ele não é muito comum no mundo internacional, por assim dizer. Foi um nome que pegou aqui no Brasil, não sei exatamente qual que é a razão histórica por utilizar esse termo, lógica de programação, mas na maioria das universidades americanas, por exemplo, existe um curso introdutório da programação que se chama Introduction to Programming, ou Introduction to Computer Science, né? Introdução à programação, ou Introdução à ciência da computação. E nessas disciplinas é que a pessoa aprende, né? É um primeiro contato com a programação, com a ideia de ciência da computação, de computação. Então eu fui dar uma investigada nesse pessoal aí que está propagando essa ideia de que não existe lógica de programação, para entender mais a fundo o que eles querem dizer. Então parece-me que existe um debate que não está totalmente relacionado com o uso ou não desse termo, que é o seguinte, que é a questão de você ensinar programação via um paradigma mais estruturado, mais imperativo, e ensinar programação via um paradigma mais funcional. Então esse sim me parece ser um debate interessante e eu fui me aprofundar nessas ideias aí, nas discussões relacionadas com esse assunto. Então um dos nomes que apareceram aqui quando eu fui fazer essa pesquisa é o Sriram Krishnamurti. Então esse é um professor de Brown, né, da Universidade de Brown, que eu tenho a honra de ser seguido aqui no Twitter, né, eu sigo ele também. Ele tem mais de 8.500 seguidores. E é um professor, então, na área de segurança, de redes e de métodos formais e HCI, mas que diz que tem o coração em linguagem de programação. E agora parece-me que ele tem feito mais trabalhos na área de educação, né, no ensino de ciência da computação. E recentemente ele disse que escreveu aqui um manifesto da nova direção que ele está seguindo aqui nessa área de educação em ciência da computação. Então, assim, eu sinceramente sempre ensinei programação com um paradigma mais imperativo, utilizando algoritmos mesmo, né? E utilizando laços da maneira mais tradicional, com o for, com o while, em vez de usando, por exemplo, recursão, como na programação funcional. E também sempre utilizando variáveis, né, que são mutáveis, que é uma coisa que não tem lá na programação funcional. Na verdade, você quer fugir da mutabilidade. E aí eu fui falar lá com o Sriram sobre esse assunto e ele me falou várias coisas interessantes que eu queria passar aqui para vocês. Então eu já cheguei na chincha, né, perguntando para ele, né, e aí, Sriram, tudo bem? Eu estava pensando, você acha que é melhor para os iniciantes aprenderem programação de uma maneira mais, de um estilo mais imperativo, com laços, condicionais, variáveis e atribuições, ou um estilo mais funcional, com recursão e imutabilidade? Aí ele me respondeu com uma pergunta, né? Por exemplo, para você percorrer uma árvore, né, uma estrutura de dados de árvore, qual o estilo que é melhor você utilizar? Fazer um laço, né, ou fazer chamadas recursivas? Então, de fato, né, numa estrutura de dados como árvore, que é uma estrutura que é por natureza recursiva, é muito mais simples você ensinar e entender como percorrer a árvore utilizando recursão. E aí a gente foi discutindo bastante, conversando sobre esse assunto. E aí eu fui descobrir, né, que ele tem lá um livro com outros coautores que se chama How to Design Programs. Então, um livro esse daqui, é da editora do MIT. E uma coisa legal é que esse livro está disponível online. Se você quiser ler ele, você consegue ler online. A gente consegue ver, quando a gente vai olhando o livro,
Ele é baseado, né, numa linguagem funcional, que, se eu não me engano, se chama Dr. Scheme. Aqui, se você entrar no site do Dr. Scheme, você entra aqui e você descobre, né, que essa linguagem ela mudou de nome para Racket. Então, essa linguagem Racket, né, o pessoal que gosta de funcional gosta de colocar o lambda, tanto no Clojure como aqui no Racket, e também no Pirate, que eu já vou falar, tem um lambdazinho. Então, basicamente, né, o pessoal ensina programação utilizando programação funcional. Eu também fui dar uma olhada aqui no Stack Overflow, né, alguém perguntou isso também, né? Será que programação funcional deveria ser ensinada antes de programação imperativa? E alguém fala aqui que em algumas escolas, né, por exemplo, na Universidade de Copenhagen, eles ensinam SML no primeiro semestre, como introdução à programação. E depois eles vão para, por exemplo, Java, como uma introdução à programação orientada a objetos. Então, uma discussão muito interessante. Eu confesso para vocês que eu não manjo muito de programação funcional. Utilizo algumas higher order functions, tanto no TypeScript quanto no Python, mas meu estilo de programação é um pouco mais imperativo mesmo. E, obviamente, está na minha lista aprender a melhor programação funcional. Em particular, eu quero pegar o Clojure logo que eu puder, logo que eu tiver um tempinho, para realmente dominar mais a programação funcional. Uma coisa que o Sriram falou lá no meu bate-papo com ele é que uma questão muito complicada e que talvez valha a pena a gente pensar é a questão de estado, né? A mudança de estado é uma coisa complicada mesmo e gera muitos problemas. Então, uma das vantagens da programação funcional, que inclusive o Robert Martin também comenta, é a questão de você não ter concorrência, não ter problema de concorrência quando você tem programação funcional, por causa da imutabilidade, que as suas variáveis, né, não podem ser alteradas, né, não são nem variáveis, por assim dizer. Então isso me parece realmente uma vantagem muito grande da programação funcional. Outra coisa que o Sriram comenta é que, com o background de matemática que o pessoal vem lá do ensino médio, ele diz que muitas vezes é mais natural aprender programação funcional do que programação de uma maneira, de um estilo mais imperativo. O Sriram também tem um livro chamado Programming and Programming Languages. E aqui ele fala que a filosofia dele, né, é que você não consegue ensinar muito programação sem ensinar a linguagem de programação. Nesse ponto ele mudou um pouco, porque ele me disse aqui, né, na última resposta que ele me deu aqui no nosso bate-papo, que ele está criando um outro livro, que ele está finalizando, que vai ser mais sobre programação mesmo, não sobre linguagem de programação. Eu achei bem legal, a linguagem que eles utilizam aqui nesse livro é chamada de Pirate. Então, achei bem interessante essa linguagem também, ela mistura uma linguagem de scripting, né? Uma scripting language e uma functional language. Então, uma linguagem que está na confluência, né, entre script e funcional. Achei bem legal também o logozinho e não pode faltar aqui o lambda, né? Que às vezes é difícil de ver, mas tem um lambdazinho aqui na linguagem, no logotipo da linguagem. Eu achei bem interessante esse livro também, eu vou dar uma olhada nele. Parece-me que de alguma maneira faz sentido mesmo você pensar, ou pelo menos considerar, utilizar um estilo mais funcional para programação, para ensinar a programar. Achei bem interessante como ele começa aqui bem de coisas básicas mesmo, de expressões matemáticas, coisas que os alunos já vêm com o background, né, naqueles assuntos. Então esse é um assunto que dá muito pano para manga. Confesso para vocês que eu vou continuar investigando essas ideias e pode ser que eu mude, né, a maneira de ensinar programação. Então eu posso ir trazendo aqui ideias sobre esse assunto, que é muito interessante e muito importante também. E se você tiver algum comentário com relação a isso, né, ao estilo de programação mais imperativo versus funcional, no sentido de como ensinar programação, deixa aí o seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.